Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o porquê da bolsa ter caído 12%, o que está acontecendo no cenário internacional e o que você deveria fazer agora com o seu dinheiro. Mano, em 2019 a bolsa estava bombando. Ela fechou com uma alta de mais de 32% em 2019. O número de investidores bateu o recorde histórico. Selic caiu 5 vezes consecutivas, passou a reforma da Previdência, nossa economia bombando e aí a gente conhece o coronavírus. Cara, o coronavírus começou na China e ele começou a se alastrar muito rápido. Em menos de 3 meses já tiveram mais de 114 mil casos registrados em mais de 90 países do mundo. E com a notícia desse vírus também se espalhando, a nossa bolsa desde o começo do ano começou a cair e aqueles 118 mil pontos lá do final de 2019, começo de 2020 pareceu cada vez mais um sonho distante. Como é que um vírus faz isso, cara? Sério. Cara, todo o mercado olha para possíveis indícios de aceleração ou desaceleração econômica que estão acontecendo na sua própria economia ou no mundo e a partir daí precificam as suas bolsas com base nesses resultados futuros que as empresas vão ter. Daí no caso do coronavírus, o que aconteceu? Cara, na China, muitas fábricas pararam de funcionar porque elas mandaram os seus funcionários para casa para evitar o risco de contaminação em ambientes de alta densidade de pessoas. Só que pensa, se as fábricas param, elas não têm como colocar produtos nas prateleiras para serem vendidos para o mercado. Só que se elas não vendem produtos, elas não faturam. Se essas empresas não faturam, elas não podem pagar os seus funcionários. E por sua vez, se os funcionários não são propriamente pagos, eles não têm dinheiro para consumir outros produtos e serviços de outras empresas. Então, cara, isso cria um efeito cascata que resulta numa desaceleração econômica com consequências globais. Por que global? Porque não só na China. Porque, cara, a China é a segunda maior economia do mundo atrás dos Estados Unidos. O que quer dizer que qualquer coisa que aconteça que vá provocar a desaceleração econômica da China vai interferir tanto nos países que dependem do faturamento relacionado às importações que a China proporciona, assim também com países que dependem das exportações que a China faz. E, cara, a gente está falando de 360 milhões de pessoas que foram mandadas para casa, que pararam de trabalhar, mano. Isso é muita gente sem movimentar as engrenagens econômicas de um país. E aí, obviamente, as bolsas ao redor do mundo precificaram esses resultados ruins que as suas empresas teriam e, com isso, foram apontando que a gente estava caminhando por uma crise global. Para você ter uma ideia, cara, o dólar, ele começou em janeiro de 2020 sendo negociado a R$4. E hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está sendo negociado a R$4,75. Isso foi um aumento de 19% do dólar em relação ao real em 3 meses. Mas por quê, cara? Por que o dólar tem a ver com esse negócio? Por que o real se desvaloriza, o dólar se valoriza por causa de coronavírus? Sabe por quê, cara? Porque o dólar é a moeda da economia global. Então, o dólar é a moeda que todo mundo compra quando existe uma ameaça da economia global ir para a cucuia. Ou seja, o dólar acaba então cumprindo um propósito de colchão, de preservação de patrimônio dos investidores em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Então existe um fluxo muito grande de reais saindo do Brasil para comprar dólares, então o aumento da procura do dólar aumenta o seu preço e a evasão de reais diminui o preço do real. Por isso que a gente teve aí uma desvalorização do real durante esse ano de 2020 e uma subida tão drástica do dólar. Bom, mas aí quando lá o dólar já tinha subido 19% e a nossa bolsa já tinha se desvalorizado 18% desde os 118 mil pontos que ela estava no começo do ano e parecia que não tinha mais como a situação piorar, acontece isso. O petróleo desabou. E agora, por que isso aconteceu, cara? Mano, o coronavírus, ele não teve essa consequência de efeito cascata? Ele não desencadeou uma desaceleração global? Sim, né? Daí foi sugerida na OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que fosse reduzido entre os países dessa organização a produção de petróleo. Porque se há menos petróleo produzido para ser comercializado, então a oferta de petróleo diminui. E pela lei da oferta e da procura, se tem pouca oferta, tem mais demanda. E se tem mais demanda, o preço aumenta. Só que no caso dessa desaceleração econômica global causada pelo coronavírus, se a produção do número de barris de petróleo por esses países da OPEP continuasse constante, o preço do barril ia cair, porque a demanda global caiu. Daí, por isso, a solução encontrada pela OPEP para manter os níveis do preço do petróleo saudáveis seria
diminuindo a oferta. Acontece que deu treta. Qual que foi a treta? A Rússia, mano. A Rússia ouviu essa proposta dada pelos outros países integrantes da OPEP e não quis aceitar a sugestão. Ela não quis isso por alguns motivos. Primeiro, porque ela não queria abrir mão da receita que ia ser gerada por produzir mais petróleo a um nível de preço razoável. E, além disso, ela queria prejudicar os Estados Unidos. Acaba essa treta, mano. Não é possível, velho, né? Guerra Fria continua. 2.0, aí, ó. Mas como assim? Por que a Rússia tava querendo dar no rabo dos Estados Unidos? Cara, porque os Estados Unidos produzem um petróleo de xisto. E enquanto os países integrantes da OPEP estavam querendo reduzir a produção de petróleo, o que impactaria no quanto de receita eles iam ter, os Estados Unidos estava fazendo o quê? Estava aumentando a sua produção. Mas, em contrapartida, a produção do petróleo proveniente do xisto também tem maiores custos. O que quer dizer que uma redução do preço do barril do petróleo que a Rússia estava querendo desencadear poderia muito bem prejudicar vários produtores de petróleo nos Estados Unidos e fazer eles irem à falência. Só que a pica mesmo, não é só que isso prejudica os Estados Unidos. Isso foi basicamente um tiro nas costas de todos os países da OPEP. Porque a Rússia basicamente falou: tem essa de acordo não, eu vou produzir pra cacete, irmão. Agora petróleo é cada um por si. E com isso a OPEP, que é uma aliança formada há mais de 4 anos, se desintegrou. E quem ficou mais bolado, quem ficou mais com essa coisa aí da Rússia foi a Arábia Saudita, que acontece que acaba sendo a maior produtora de petróleo do mundo. Que falou o quê? Ah, é? Você não vai cortar sua produção de petróleo não, minha amiga? Então eu que vou cortar esse troço em 20% e vamos ver quem ganha. O foda é que a Rússia que parece estar por cima de toda essa retaliação. Como assim? Porque a Rússia tem uma reserva de mais de 170 bilhões de dólares que ela pode usar para segurar esses preços baixos do petróleo em períodos de crise. E o Putin já falou que por causa dessa reserva dá tranquilamente para segurar a Rússia normalmente por mais de uma década. E já a Arábia Saudita, ela se ferrou de leve. Por quê? Porque muitas das reformas de infraestrutura no país são capitalizadas através da venda de ações que o governo faz da Saudi Aramco. Saudi Aramco é a empresa produtora de petróleo de lá. Só que, vamos lá, se a empresa fatura menos por causa dessa briga de preços e o mercado precifica isso na bolsa de valores, a venda das ações da empresa jamais traria o retorno de capital necessário para o governo conseguir fazer o que quer que ele quisesse para a população. Moral da história, o preço do petróleo caiu aí 32% e várias bolsas do mundo, inclusive a nossa bolsa de valores, ativou uma coisa chamada de Circuit Breaker. O que é isso, mano? Circuit Breaker é o congelamento das negociações na bolsa de valores. Ele acontece quando as ações de uma bolsa caem tanto, mas caem tanto que tá todo mundo completamente desesperado querendo vender para pegar seu dinheiro antes que caia mais. E como isso acaba sendo um ciclo vicioso e pode resultar muito bem num crash, como foi o da crise de 29, a forma como as bolsas pensaram em evitar isso é fazendo um congelamento para as pessoas esperarem e conseguirem se acalmar. Daí, no caso da nossa B3, o Circuit Breaker é assim: caiu 10% no dia, congela por 30 minutos. Se depois que retomar esses 30 minutos continuar caindo e bater 15%, congela por 1 hora. Se mesmo assim, depois que voltar, cair e passar de 20% de valorização no dia, aí a B3 congela por período indeterminado. E tem que avisar a notificação no mercado quando é que ela vai voltar, o que é que ela vai fazer. E o nosso índice Bovespa fechou com 12% de valorização nessa segunda-feira. Velho, você tem noção do quão bizarro é a gente viver isso? O Circuit Breaker só tinha cenado algumas outras vezes na nossa história. A mais recente dela tinha sido em 2017, com o Wesley Day, em 2008, na crise do subprime internacional, em 1999, quando o Brasil tinha acabado de implementar o câmbio flutuante, que desvalorizou o real pra caceta, em 1998, com a crise da Rússia, e em 1997, com a crise asiática. É muito louco a gente estar vivenciando como investidores uma parada dessa, velho. Que semana, meus amigos, que semana. Mas então, agora com base nesse panorama, o que é que a gente tem que fazer, cara? Cara, nessas horas, eu gosto de fazer o seguinte: olhar para o que os investidores mais testados pelo tempo por causa da sua performance consistente em situações muito parecidas com essa e conseguiram superá-las, estão fazendo agora. E o Warren Buffett, que também é o terceiro homem mais rico do mundo e um dos investidores mais prestigiados de todos os tempos, emitiu um bond da Berkshire Hathaway, a sua holding,
com vencimento em 2025 com rentabilidade garantida de 0% ao ano. Você entendeu, cara? 0% ao ano. Durante 5 anos, garantido no teu bolso. Por que alguém compraria esse título? Cara, sabe por quê? Porque nos Estados Unidos, os traders precificaram os juros futuros a 0. Só que no Reino Unido, eles já estão negativos e na Austrália, na Alemanha e na Nova Zelândia, eles estão nas suas mínimas históricas. Então, pela primeira vez na história, nunca aconteceu isso antes, o Federal Reserve dos Estados Unidos pode muito bem fazer com que os juros norte-americanos sejam negativos. O que basicamente quer dizer que você compra o título e, no momento do resgate, você tem menos dinheiro do que você investiu. Mas aí tu me pergunta, porra, mas aí como é que o Warren Buffett, por mais do que seja, consegue garantir rentabilidade de 0% se os juros estão negativos? E é exatamente aí, cara, exatamente aí que tá a beleza de estudar a mentalidade, a estratégia de grandes investidores. O que o Warren Buffett está passando é uma mensagem muito clara. Eu, Warren Buffett, grande investidor da Bolsa de Valores, estou absolutamente seguro de que a Bolsa está exageradamente descontada. E com isso eu vou emitir títulos de rentabilidade satisfatória para investidores sardinhas e vou me beneficiar desse dinheiro injetado no caixa da minha empresa para comprar excelentes empresas a bons descontos e com isso ter rentabilidades excelentes para meus acionistas e ainda conseguir pagar os investidores que saíram da renda variável para pensar que fizeram um bom negócio comigo. O que é muito foda, porque ele basicamente está ajudando todo mundo. Por um lado, o investidor que quer migrar para a renda fixa, ele vai deixar de perder o dinheiro que ele iria perder caso estivesse comprando títulos de dívida norte-americana, vai passar a ter exatamente o mesmo valor, vai ficar feliz e o Warren Buffett vai ter muito mais dinheiro para investir em empresas que ele acredita que vão se valorizar e com isso todo mundo vai ficar sorrindo, o que é muito foda. Porque isso mostra na prática tudo que a gente tinha lido já sobre a metodologia de investimento do cara. Tenha medo quando os outros estão gananciosos e seja ganancioso quando os outros têm medo. Warren Buffett está claramente sendo bastante ganancioso com esses bondes e, indubitavelmente, todo o mercado está em pânico por causa dessa nova crise do petróleo somada à desaceleração global do coronavírus. Com isso, cara, partindo do princípio de que a gente deve se apoiar sobre o ombro de gigantes e que o Warren Buffett sabe o que está fazendo, a gente percebe que agora essa crise pode muito bem ter proporcionado a disponibilidade de várias excelentes empresas, preços extremamente atraentes. Então, se você acha que esse vídeo te ajudou a entender melhor o panorama do que está acontecendo hoje em dia, do porquê a bolsa caiu tanto e a embasar o que você vai fazer com o seu dinheiro agora, então, cara, deixa o gostei. A gente dos jovens tá trabalhando muito para trazer esse vídeo o mais rápido possível aqui para vocês. Então, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações também. E, mano, isso aqui foi completamente improvisado, velho. Aqui tá colando uma obra. Enquanto a gente tá gravando, tem um cara lixando ali no outro quarto, tem outro pintando parede no outro, tá tudo cheio de poeira no chão e ainda assim a gente tá aqui gravando para conseguir trazer esse conteúdo para vocês. Então, por favor, ajuda a gente aí com o que você puder, beleza? E se você chegou até o final, comenta aqui embaixo que eu quero saber quem foi que quis se inteirar sobre o que está acontecendo. Coloca aqui. Cheguei, Brenão. Sem mais, eu fico por aqui. Meu nome é Breno Perruz e esse é o Jogos de Negócios. Só da curiosidade de quentinha, mano. Olha só quem chegou aqui, ó. Ele existe, mano. Vamos trabalhar.